Laboratório de Homilética 2020, tivemos a nossa primeira aula, que foi lá na sala de aula. Eu fiz uso do quadro branco, nós dialogamos bastante, conversamos, apresentei ideias de ferramenta, disse para vocês que seria muito legal se a turma fosse uma turma que coubesse na minha sala, para que eu pudesse aqui, na minha biblioteca, eu pudesse mostrar algumas possibilidades para vocês que eu fui construindo no decorrer do meu ministério, no decorrer da minha história, da minha caminhada, certo? Agora, você tem a sua biblioteca, a limitação da sua biblioteca, mas você tem também o espaço da internet, e nesse espaço da internet a gente tem N possibilidades. O que a gente precisa é de saber os caminhos corretos. Então, quem sabe, em algum momento na aula da semana que vem, eu faça um momento de partilha da minha tela, pesquisando algumas coisas e compartilhando algumas coisas com vocês, alguns sites, algumas ideias, de onde você pode tirar, onde você pode pegar algumas ideias para te ajudar no processo de exegese, de compreensão melhor de um texto, de compreensão melhor de um tema, uma reflexão que seja inteligente, que seja teológica e que seja importante. Então vamos lá, qual é o objetivo dessas duas aulas que nós teremos antes de começarmos os nossos laboratórios propriamente dito? Então, uma primeira ideia, ou um primeiro objetivo, é que nós vamos rever os conceitos. É importante rever os conceitos para que você, na hora de elaborar o seu sermão, entenda que o seu sermão tem que conter, né? Tem que estar ali dentro esses conceitos que nós estudamos. Aquilo lá não foi simplesmente para que nós pudéssemos prestar uma prova, fazer um trabalho. Aquilo lá tem que estar presente no cotidiano de um pastor, de uma pastora, ou se não se tornar um pastor, pastora, for um pregador, uma pregadora, ou se não for um pregador, uma pregadora, você que é um cristão e vai escrever uma mensagem, vai falar para alguém, precisa de conter. Nós vamos rememorar alguns princípios, meios e fins da homilética. Nós partimos de pressupostos claros. A linguagem da homilética, ela é uma linguagem específica. Por isso nós vamos voltar a lembrar que é ciência e arte. Nós vamos dialogar sobre a importância de preparar o sermão. Fugir desse aspecto da improvisação, onde as pessoas usam de forma sinônima improvisação e inspiração. Não significa que porque está improvisando ele seja inspirado. Pode ser que um sermão inspirado possa se servir de alguns momentos da pessoa criar na hora. Porém, nem sempre aquilo que nós improvisamos é inspirado. Agora, a inspiração começa desde a hora que eu me preocupo em fazer o meu sermão. Quem sabe a gente que acredita na graça preveniente, a graça de Deus que vem antes, entender que até o próprio desejo que foi colocado no nosso coração, que é o desejo de ir preparar, de se preocupar com a palavra, já seja uma inspiração divina, já seja o próprio Deus mexendo no nosso coração e dizendo: meu servo, minha serva, você tem que preparar a palavra, você tem uma responsabilidade no púlpito, vai que eu te ajudo, né? Dialogar, então nós temos também como objetivo dialogar sobre a forma da apresentação do sermão. Lembra lá? Que tipo de sermão? Quais são as partes do sermão? Então a gente precisa de rever isso daí, porque precisa de conter na sua fala isso. E é o objetivo maior de tudo, dessas aulas todas, é ajudar você e você me ajudar também, porque eu vou aprendendo. Nós vamos aprendendo juntos. O professor não é aquele que ensina de cima para baixo, né? Não, nós vamos trabalhando em diálogo e aí
uma questão que precisamos de levar em conta. O professor é um facilitador. Ele é alguém que, por ter mais tempo caminhando nesse tema, investindo nesse tema, experiências no tema, ele vai apontando caminhos. Então, ele tem um papel de curador, de apontar caminhos, de apresentar possibilidades, mas ele não apresenta a única verdade. Então, a gente dialoga e cresce junto nessas possibilidades. Então, lembrando, homilética é ciência e é arte. Homilética tem critérios próprios de uma linguagem de disciplina, metodologia. Então, nós seguimos processos claros de estudos. Então, não é qualquer fala. Qualquer coisa que fala. Não. Há critérios específicos que é utilizado diante de um discurso religioso, diante de uma peça oratória religiosa, diante de um texto que você prepara. Então, vamos imaginar aquelas pessoas que gostam muito de fazer lives. Quer dizer, isso daí precisa de vir ser trabalhado a partir de critérios que a ciência homilética possa nos ajudar na hora de você fazer uma boa prédica, uma boa fala, um bom testemunho lá na sua live ou numa aula, web aula que você queira fazer. Então, do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, você pode, num determinado momento, estar trabalhando com um grupo da igreja. Então, como que você vai elaborar? Aqui nós estamos em aula, mas como seria apresentar um sermão, apresentar uma mensagem? Então, esses aspectos a gente precisa de levar em consideração com seriedade. Agora, é só ciência? Não. A homilética lida também com a arte. Ou seja, vai se aprimorando técnicas e você vai então amadurecendo. Há uma maturação das pessoas que trabalham com discurso, das pessoas que trabalham escrevendo textos, das pessoas que trabalham com essa comunicação. Então não é algo simplesmente, ele recebeu um tom, plim, plim, recebeu lá um farelinho aqui em cima dele, ele agora é um pregador. Não, a gente desenvolve isso daí. E é com experiência. Então algumas pessoas ficam inseguras. Estar inseguro faz parte. Eu quero dizer para você, mesmo pregadores experientes, diante de alguns públicos, acabam tremendo na base. Então, quer dizer, não é todo mundo que está seguro em todo lugar, não. A gente fica angustiado no preparo, o que eu vou falar, como que eu vou falar, como que eu vou desenvolver. Então, é necessário que a gente tenha essa clareza, que a gente leve isso em consideração. Então, ciência e arte, não se esqueçam dessa questão. Outra coisa, a gente precisa de diferenciar praxis de prática. É importante no seu ministério, na sua vida, você levar em conta a praxis. Ou seja, você faz porque a vida acontece, né? Então nós fazemos coisas, nós realizamos coisas. Agora nós precisamos de refletir sobre as coisas que fazemos. E após refletir sobre o que fazemos, fazer novamente. Mas fazer isso de forma intencional, repensar. E no campo da homilética isso é real. Quer dizer, como que você faz isso? Como que você realiza isso? Quer dizer, eu preguei, eu tenho que pensar sobre a pregação, tenho que melhorar, tenho que tirar algumas coisas, colocar outras. Então, quer dizer, a praxis é essa constante reflexão, é uma ação reflexiva contínua que eu levo em consideração. Agora, o que é a prática homilética? A prática homilética é o ato em si, ok? É aquele momento nosso, aquele momento que nós estamos ali, presentes, seja no púlpito, seja na internet, seja através de uma live, seja um vídeo gravado, eu estou ali, está acontecendo. Por exemplo, aqui eu não estou num momento em que eu estou refletindo sobre a aula. Aqui eu estou ministrando a aula.
Aqui eu estou falando com vocês. É a aula em si, não é a reflexão sobre a aula. Do mesmo jeito que a hora do sermão é a prática ali da hora. Não é a reflexão sobre o que eu vou fazer. Então, levar em consideração estes aspectos. O sermão é diferente da pregação, lembram? Pregação é toda forma de proclamação do evangelho. Então, toda forma, aquela mensagem que você coloca lá no seu Instagram, que você coloca no seu Facebook, que é uma proclamação, uma mensagem séria da palavra de Deus, aquilo que você pode escrever num jornal escrito, aquilo que você pode mandar para alguém por WhatsApp, aquilo que você tem escrito na sua camisa, um folheto que você entrega para uma pessoa com uma mensagem. Tudo isso é pregação, é proclamação do evangelho, é proclamação da mensagem. Agora, sermão é aquela pregação ligada ao culto, ligada à celebração, àquela comunidade celebrante. Então, o sermão, que foi o que nós fomos recortando ao máximo, ele é o nosso objeto de estudo maior. Não falamos só sobre ele, maior. E a gente tem que entender que esse sermão, que é essa peça oratória do culto, ele tem como função. Ele explica o passado. Lembram-se? Tem a função de explicar o passado. De que forma? E aqui então vem o desafio. Ele tem a responsabilidade de explicar o passado através da Bíblia Sagrada, certo? É a Bíblia Sagrada que nos inspira. É olhar lá para a história do povo de Deus, olhar para a história que o povo viveu com seu Deus. É através dela que nós retiramos a nossa mensagem. Então é olhar para o passado e explicar. E aí nós vamos ver que tem instrumento, que temos ferramentas específicas para olhar este passado, para explicá-lo. Nós temos também que entender que, além de explicar o passado, o sermão interpreta o presente. Por isso que as disciplinas na área de sistemática, na área de história, elas nos ajudam a interpretar. Tem gente que vive uma experiência religiosa hoje e acha que a sua experiência é a única. E já aconteceu na história. Então, quando você tem uma visão histórica, você tem possibilidades maiores de interpretar a nossa sociedade hoje. E o sermão tem que trazer desafios para o futuro, levar uma mensagem desafiadora para as pessoas. Lembram que eu disse que um sermão sempre deve ter um apelo? Ele tem que ter um para quê. Eu investi todo esse tempo falando para quê. Eu investi todo esse tempo compartilhando a palavra de Deus para quê. E aí, diante disso daí, eu preciso de finalizar. E a minha finalização é aplicando isso que eu expliquei do passado, interpretei para o presente e desafio para o futuro. Sermão, então, é aquela peça oratória do culto e, mais que isso, ela tem que explicar o passado, Bíblia Sagrada, ela tem que interpretar o presente e ela precisa de trazer desafios para o futuro, né? Então, o nosso papel é lançar desafios. Agora, a homilética em si, ela tem princípios, meios e fins. Eu preciso de levar isso em consideração. Senão se torna uma palavra jogada ao vento, qualquer coisa, menos uma mensagem religiosa dentro daquilo que seja, vamos dizer assim, um padrão de discurso religioso. Então, já que é ciência, a gente precisa de aprender e até dominar.
esse culto religioso. Ó, enquanto eu fui lá, eu preparei o meu cafezinho aqui, ó. Daqui é para dividir com vocês, hein? Ó. Levante e prepare o seu café, tá? Gente, quais são os princípios que nós temos? Nós temos, enquanto princípio, aquele tripé da teologia. Esse tripé que tem acompanhado vocês no decorrer de toda a sua formação. Então, até agora você viu a grande importância das áreas da teologia bíblica, da teologia histórico-sistemática e da teologia pastoral. Esse tripé, ele precisa de estar presente enquanto referenciais teóricos. Ou mais que isso, né? Referenciais teológicos. Ou seja, nós partimos do pressuposto, não do senso comum, não da experiência pessoal. Ah, porque eu senti, porque para mim foi bom, porque isso pode servir enquanto um testemunho em alguma questão. Agora, a teologia, ela tem processo sério de estudo da Bíblia, do passado. Ela tem uma teologia para ir ao encontro. Agora, existem várias possibilidades. A própria exegese existem várias possibilidades. Uma leitura fundamentalista, uma leitura estruturalista, uma leitura latino-americana, uma leitura liberal, uma leitura... Quer dizer, você tem N possibilidades de leitura, né, teológica da Bíblia. Precisa de ser responsável à hora de fazer teologia, né? Seriedade. Agora, além da teologia bíblica, nós temos também a teologia sistemático-histórica. Ou seja, eu preciso de entender essa mensagem do Evangelho que aconteceu e está acontecendo na história dos homens. E isso nós já fomos sistematizando no decorrer da caminhada. Então não somos nós hoje. Tem gente que pensa que a sua experiência é a experiência, que ela são as pessoas mais importantes. Parece que Deus só tem uma relação com ela. Não, o Senhor está desde a fundação do mundo. Ele já se relacionou e irá se relacionar com toda a sua criação, com tudo que ele criou. Então, aquelas pessoas que têm uma leitura de que é a última bolachinha do pacote, que é tão importante, eu sou, nós não somos nada. Então eu preciso de olhar para a história, eu preciso de olhar para a caminhada, sabe? É agora que vem o avivamento, é agora. Esse discurso já aconteceu há muitos anos, já tem acontecido na história da igreja muitas vezes. Todos nós temos que buscar, de fato, um avivamento, buscar uma vida avivada, uma vida santa, justa, de acordo com a palavra. Então não é agora. Isso é projeto de Deus para a humanidade desde o começo. Agora, as pessoas ficam nesse discurso como se agora fosse o momento. Não, nós somos um momento dessa grande história do povo de Deus. E se eu tenho clareza disso, eu vou investir neste tempo em que eu sou o agente histórico. Na época que Paulo foi o agente histórico, o Paulo tinha que ser o melhor no tempo dele. Agora, eu tenho que ser o melhor no meu tempo, segundo os ensinamentos da Bíblia. Agora, além da teologia bíblica, olhar para o passado, da teologia sistemático-histórica, eu também preciso de levar em conta o terceiro, que é a teologia pastoral. Um só fica manco, dois só fica manco. Esse tripé não... Os três vão permitir firmar este tripé. São a base, são os nossos referenciais. Aquilo que você prega tem que ter referencial teológico. Então você não está dando aula de sociologia, você não está dando aula de psicologia, você não está dando aula, sei lá, você também não é um guru que tem a revelação, o guru. Não, você é um pregador, uma pregadora que parte de processos teológicos, de referenciais teológicos para pregar a palavra de Deus. Quais são ferramentas que nos ajudam? E por isso
elas fazem parte desses princípios homiléticos. É a exegese, que eu já disse, há várias possibilidades de entrada, e você precisa de estudar com profundidade, porque tem gente que chama de exegese aquilo que não tem nada a ver com exegese. Nem exegese fundamentalista é dizer assim, ele leu o texto, interpretou. Não, nem fundamentalista é porque a pessoa, ela falou de si mesma. Foi um discurso a partir do senso comum, a partir do seu próprio eu, das suas experiências. E nessa sociedade líquida, né, segundo Bauman, essa sociedade que as coisas não têm durabilidade, que as coisas passam rápida, uma das características é a pessoa querer prazer acima de todas as coisas. Então, muito mais que a verdade, eu quero prazer. Então, essa mensagem me fez tão bem. A mensagem não é só para fazer bem para a gente, no sentido de nos confortar apenas, não, a mensagem de Deus é para nos ajudar a viver um projeto de vida segundo a sua vontade. Então, mais do que a gente ficar se firmando, sabe, ou tendo ideia de que é um momento de prazer. Não, tem hora que Deus dá um beliscão na gente para que a gente tome tento, né? Vai ficar atento, menino, fica esperto. Menina, coloca a mão na consciência, estou de olho em você, eu tenho um projeto para a tua vida. Né? Então, tem coisas que às vezes tiram a gente vamos dizer, daquela segurança. Né? Então, eu preciso de ter clareza disso. Então, como é que eu faço a minha exegese? Então, estude com seriedade. Hermenêutica. É importante que você tenha clareza de que pressuposto você está partindo para interpretar. Às vezes, tem se partido do pressuposto do senso comum, bato nessa tecla, do senso comum, do eu acho, eu penso, eu experimentei. Não, existem ferramentas que nos ajudam a fazer a ponte. E a gente precisa disso, ponte entre o texto e a vida. Como que é a vida? Como que é o texto? Como que eu aproximo estes dois? Como que eu vivo? E vou aproximando esses dois, a vida e o texto. Então é a hermenêutica que me ajuda nessa questão. Um outro aspecto que eu quero dividir com você é a questão da aplicação, que é a teologia pastoral e também a pastoral enquanto ferramenta. Nós temos uma área da teologia responsável por refletir sobre nossas ações e capacitar a igreja para viver a missão de Deus. É a área da pastoral. Como então que, olhando para a nossa prática, nós trazemos desafios para aprimorar a nossa prática, para aprimorar a nossa vida. E aí então o sermão é este momento que a gente pode desafiar a comunidade a essa nova vida. São só estas? Não, você pode fazer uso de outros instrumentos, de outras ferramentas, ou seja, aprender sobre retórica. Então, um pouco do que nós estudamos aqui tem a ver com a retórica religiosa, como que eu elaboro o meu discurso, como que eu entro no discurso, como que eu desenvolvo este discurso, como que eu posso concluir. Quando você domina bem a retórica, a sua fala, o seu jeito de apresentar, o que acontece? Você consegue, enquanto ciência e arte, comunicar melhor aquilo que você se propôs. A gente precisa também de levar em conta a experiência do cotidiano, né? A gente precisa de olhar para as coisas. Agora, a gente não consegue olhar para o texto bíblico de forma isenta. E não conseguimos olhar também para as coisas do mundo de forma isenta. Nós sempre partimos de pressupostos pessoais. E eu lembro que numa das aulas eu disse para vocês, e posso trazer agora, ver um minutinho só. Aqui, trazer dois caras para ajudar vocês. Eu citei eles em aula, agora estou mostrando aqui a partir da minha biblioteca.
Esse aqui é o Adam Schaff. Eu estudei quando fiz a faculdade de História. Adam Schaff, ele está trabalhando a filosofia da história e ele diz assim, olha, em história, que é a área de humanidades, assim como a teologia, não existe a objetividade completa. Você não consegue olhar para o seu objeto de estudo de forma objetiva. Há muito de subjetividade. E ele, quando vai trabalhando esse tema, ele cita alguém que é muito caro à teologia e à filosofia, que pode ser que vocês se encontrem com ele pelo caminho, que é esse História e Verdade do Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur, ele vai dizer o seguinte, a objetividade completa, ou seja, olhar para o texto bíblico de forma objetiva, eu tirei toda a verdade do texto bíblico, isto é impossível. Eu sempre vou partir de pressupostos subjetivos. Por mais que eu use instrumentos, até a minha escolha. Lembram quando eu citei para vocês o Carlos Masters? Cadê o Carlos Masters aqui? Não vou ficar... Se eu ficar pegando o livro aqui, eu vou me empolgar. O Carlos Masters disse para nós lá sobre a questão da janela. A verdade está do lado de fora da janela. Depende do lugar onde eu estou na janela para eu interpretar. Então, quando eu vou interpretar as coisas, o que está lá fora da janela, eu escolho o lugar onde eu estou aqui dentro da sala, né? Então, isso é subjetivo. Então, ele diz a objetividade, Paul Ricoeur, né? Ele diz assim, objetividade completa nós não temos. A gente busca o máximo de objetividade. Agora, nós precisamos de aprender que existe uma boa subjetividade e uma má subjetividade. A boa subjetividade é quando eu estou consciente de que muito da minha fala está partindo da minha subjetividade. Agora, a má subjetividade é quando eu estou sendo subjetivo, mas falo para as pessoas que aquilo é a única verdade, aquilo é a objetividade completa, porque é só este o jeito de olhar. O Paul Ricoeur vai dizer assim, a objetividade está entre a subjetividade, a boa subjetividade e a má subjetividade. É aqui nesse meio que se encontra a objetividade. Então você, quando vai olhar para as coisas, né, para o cotidiano, para o texto bíblico, para aquilo que você está interpretando, o seu olhar, ele precisa de levar em conta isso. Olha, aqui eu preparei algo para uma outra aula, acho que eu vou aproveitar para dividir com vocês. Eu só preciso de achar aqui, né, no meio das minhas arrumações. Deixa eu ver se eu acho. Aqui onde eu coloquei seu desafio. Deixa eu ver se está aqui. Um minutinho só, hein? Não saiam daí. Eu estou aqui junto com vocês. Vou falando, eu quero trazer para vocês. Tá longe minha voz? Já estou voltando, hein? Já estou voltando. Poxa vida, cadê esse material que eu preparei para vocês? Infelizmente, eu não sei onde que eu vou. Se eu achar até o final aqui, eu compartilho com vocês. Que é a poesia, uma poesia baseada num conto indiano, o conto dos 6 cegos. Achei, estava bem em cima aqui. Eu vou declamar essa poesia aqui. Tomara que eu esteja preparado para declamá-la, né? O título da poesia, que é um conto, que foi transformado em poesia por um norte-americano, é Os Cegos e o Elefante. Olha o que diz a poesia. 6 homens sábios do Hindustão, uma terra bem distante, ouviram atentos os boatos sobre um animal gigante e, apesar de serem cegos, foram ver o elefante. O primeiro passou as mãos sobre a barriga dura e falha e explicou bem confiante: minha análise não falha, este tal de elefante, mas parece uma muralha. O segundo tocou as presas
e proclamou com confiança: este tal de elefante não é brinquedo para criança, tão pontudo e afiado, mas parece uma lança. O terceiro chegou à tromba, elogiando a bela obra, tão comprido e gelado, vejam só, ele até dobra. O flexível elefante, mas se parece com uma cobra. O quarto sentiu a pata e teve logo a recompensa, percebendo a semelhança, anunciou com indiferença: esse animal mais se parece com uma árvore imensa. O quinto tocou as orelhas e sugeriu conservador: mas que belo utensílio, nestas tardes de calor, esse tal de elefante, mas se parece um abanador. O sexto subiu às costas, despencando na outra borda, e pendurado ao rabo disse: não sei se alguém discorda, mas para mim este animal mais se parece uma corda. E eles, os sábios homens, discutiram inconformados, cada um com seu discurso, sem ouvir os outros lados, pois estavam certos em parte, mas completamente errados. Olha que legal se você consegue entender essa história e essa poesia. Os cegos, eles tocavam em parte do elefante e eles começaram a definir o elefante pela parte, pelo lugar onde eles estavam. Um falou: não, isso aqui é uma muralha. O outro: não, isso aqui é uma lança. Não, isso aqui é uma corda. Isso aqui é uma cobra. Isso aqui é uma árvore. Isso aqui é um abanador. Então, cada um definindo de um jeito. Eles viam a parte e não o todo. E aí, eu provavelmente tenha citado para vocês a teoria da complexidade lá do Edgar Morin, né, que eu acho que são possibilidades, né? Edgar Morin traz alguns desafios para a gente. Aqui, ó, 2 textos do Edgar Morin. Esse aqui ajuda a gente a pensar a coisa a partir da complexidade, então vale a pena você dar uma olhada, né? Fazer suas anotações, leia, anote e se aprofunde em conhecimento. Um outro texto dele que eu tenho aqui, eu tenho mais, mas que eu quero chamar a atenção é esse Ciência com Consciência. Ele trabalha também a questão da complexidade. Então lembre-se, o seu discurso, aquilo que você vai falar, aquilo que você vai compartilhar, ele é complexo. Então não tem resposta fácil. E a gente precisa de levar isso em consideração. Então, dos princípios, guarde esta frase. Guarde esta frase. Qual? É a seguinte: ao elaborar o sermão, o pregador, a pregadora, leva em conta as teologias bíblica, sistemática e pastoral, através de que instrumentos? Exegese, hermenêutica e retórica. A Ivonise perguntou aqui sobre PNL. Eu, de fato, não conheço profundamente PNL para eu poder expor, falar alguma coisa aqui. Eu precisaria de estudar um pouquinho. Já ouvi algumas coisas, né? Mas tem a ver com essa questão linguística, né? Neural linguística. Mas eu precisaria de me preparar melhor para trazer alguma questão nesse sentido, Ivonise. Avançando então, se eu tenho os princípios partem do passado, presente e futuro. O passado é a explicação, o presente é a interpretação e o futuro é a aplicação da mensagem. Eu faço isso através de que instrumentos? Exegese, hermenêutica, pastoral. Se eu levo isso em consideração, meu sermão está completo. Nós temos formas de apresentar. No sermão pregado lá no culto, o melhor meio é a locução, mas só ela? Não. Nós temos que entender que para
a comunidade surda, a linguagem deles não é a alocução, não é a linguagem verbal, não é a oratória a partir do som das palavras, mas o gesto. Então, a Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, é o meio pelo qual os surdos podem pregar e podem apreender a mensagem do Evangelho. Agora, fora do sermão, nós temos N possibilidades. Você pode fazer uso de figuras, de linguagem, de imagens, de textos, de livros. Quer dizer, quantos meios a gente tem de linguagem ou de comunicação? Qual, então, a gente precisa? Qual é o fim? Princípios, meios e fins, né? Os meios é ouvir e qual é o fim? Proclamar o Evangelho de Cristo. Esse é o nosso objetivo, proclamar o Evangelho. Agora, nós precisamos optar que tipo de sermão queremos fazer. Então eu gostaria que você se lembrasse, lá na hora de preparar o seu sermão, ter clareza, que tipo de sermão eu estou me propondo a fazer. É um sermão temático? Ou seja, a minha preocupação é um tema, então eu vou partir deste tema para compartilhar uma mensagem com as pessoas. Então, o tema é dele que saem os argumentos. Então, eu vou falar sobre a violência do mundo urbano. Minha comunidade está num local onde muita violência. Eu preciso de dar uma palavra para a minha comunidade frente a ações violentas. Então eu tenho um tema que eu quero trabalhar, um assunto que eu quero trabalhar, que está ligado à violência. Eu preciso de estudar melhor este tema, compreender. Mas não é fazer uma palestra sobre violência. Eu preciso de conhecer este tema, para, a partir do conhecimento deste tema, eu então ir ao texto bíblico, estudar um texto bíblico ou mais textos bíblicos, e estudar de forma séria. Não é pegar o tema que já está pronto e querer transformar o tema em luz para o texto bíblico. Não, é o inverso. Eu tenho um tema que tem angustiado, ou que tem chamado a atenção, ou que tem me trazido paixão, ou que é importante trabalhar com a minha comunidade, e eu pego então a Bíblia Sagrada, ela é a lâmpada que ilumina o tema que eu quero compartilhar, que eu quero dividir com a minha comunidade. Então, o sermão temático não significa que ele não é um sermão bíblico. Ele é bíblico. Eu entendo uma demanda, um tema que é importante trabalhar e vou ao texto bíblico. Se eu uso um texto só, fica mais fácil, quem sabe, o processo exegético. Mas se eu uso vários textos, há um grande desafio para eu fazer estudos, me aprofundar. Agora, ir ao texto bíblico, fazendo uma colcha de retalho, né? Sobre vários versículos, né? E cita de lá, cita de cá, costura dali, costura de cá, sem levar o texto bíblico em conta o contexto onde aquele texto foi escrito, né? Fazer recorte de um pedacinho do versículo, fazer recorte de um versículo num texto maior, e corremos riscos de fazer interpretações equivocadas. Por isso, mesmo o sermão temático, ele precisa de ter sua base, sua teologia bíblica. Ou seja, é a Bíblia que ilumina o tema. Mas o meu discurso, o meu sermão, as argumentações, será não dentro do texto em si, mas em cima do tema. O tema chama atenção e o texto ilumina as respostas, os meus argumentos. Um sermão textual, qual é a diferença do sermão textual do sermão expositivo? O sermão expositivo, ele leva em conta a perícope toda. Agora, o sermão textual é um versículo. Ou, o sermão textual, ele é baseado no máximo 2 versículos. E a estrutura desse sermão, ele segue a estrutura lógica do próprio versículo. Há uma divisão do próprio versículo.
Um exemplo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A estrutura do meu sermão já está pronta. Eu posso chamar a atenção da igreja para isso, né? Outros textos que nos chamam a atenção é que eu e você precisamos de levar em conta no sermão textual, é que ele, quem sabe, seja um sermão mais fácil das pessoas compreenderem. Pedagogicamente, há uma maior facilidade de compreensão, porque já que o sermão segue a lógica do versículo, e se a pessoa guarda o versículo, se a pessoa tem noção do versículo, ela bate o olho no versículo ali, ela já tem ideia. O sermão expositivo é o sermão ligado à apresentação de um texto, de uma perícope. E aí então é aquele processo exegético que nós fazemos. Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, como que escreveu, de que pressuposto estava partindo, como que era, e aí a análise literária, esse texto é aqui, daqui a análise textual, preciso disso, a tradução dessa palavra, a melhor tradução, e aí eu vou conhecendo, né, o contexto, conhecendo o texto, e aí eu faço uma exposição do texto bíblico. Muitos pregadores, a grande maioria de pregadores e pregadoras que levam a sério o sermão, batem na tecla de que o sermão expositivo é a melhor forma de educar a igreja, de ensinar Bíblia para a igreja. A igreja precisa de aprender sobre a palavra de Deus. E o sermão expositivo, ele didaticamente é o mais completo para apresentar o texto sagrado. Então, se eu desejo ensinar minha comunidade conteúdos da palavra de Deus, o sermão expositivo pode me ajudar bastante. Então, aqui nós temos os 3 sermões. Os próximos slides vocês verão, eu vou explicando cada um deles só para relembrá-los sobre o que cada sermão é, qual que é a vantagem e desvantagem de cada sermão, né? E nós chegamos então nas partes constitutivas do sermão. Estrutura do nosso sermão. Assim como qualquer discurso, em qualquer fala, é necessário ter começo, meio e fim. Ficar as coisas sem pé, sem cabeça, isso é muito ruim. Então é importante que você tenha clareza de que aquilo que você vai falar precisa de ter um bom começo, um bom desenvolvimento e fechar com chave de ouro. Então, dentro daquilo que nós dialogamos, dentro da introdução, exórdio, explicação, aquela ideia do assunto, tema, título e palavra-chave, a proposição. Vocês precisam de voltar lá. E eu passei um texto para vocês, que vocês leram, fizeram um trabalho, e que eu queria que vocês relessem, repensassem, refletissem sobre ele, que é o texto do Edemir Antunes, e que ele compartilha conosco, e o título é Por uma prédica com começo, meio e fim. E ele trabalha essas partes, ele nos coloca a par dessas partes do sermão, né, explicando o que é o exórdio, a explicação, essa questão própria do assunto. Nós ainda vamos voltar nisso, ok? E aqui eu só quero chamar a atenção. E no decorrer do tempo, depois das apresentações dos laboratórios, nós vamos ter um momento de discussão, de conversa, e aí então eu gostaria de vir retomando, né? Muito disso que nós estamos trabalhando, na hora dos laboratórios, nós vamos retomando. Agora, se a gente tem as partes do sermão, e aí vocês verão, eu faço aqui alguns slides para nos relembrar, né? Então, o texto do professor Edemir, ele trabalha algumas questões, né? Ele faz uma apresentação disso lá no anuário de 2007. Agora, aqui está uma breve explicação. Exórdio, o que é exórdio? Explicação, o que é explicação? Assunto, palavra-chave, o que é? Proposição, o que é?
Lembre-se, não é preposição, é proposição, é proposta. Aqui tem uma lista de palavras-chave que podem te ajudar. Exemplos, classes, causas, benefícios, duas suposições, não sei o que, 3 fatores que nos levam, 4 dificuldades, 2 demandas, 8 acusações. Nossa, aí já ficou bastante, né? Aí tem que ser acusação rapidinha, né? 4 conceitos, 2 destinos, 3 detalhes. Olha, essas palavras nos ajudam a definir as partes que nós queremos desenvolver no nosso tema. Então, aprender a trabalhar com elas torna o nosso sermão bem didático. Aqui está a parte da argumentação, vocês vão ler. Depois, a conclusão, né? Como que a gente fecha, como que a gente encerra o nosso sermão. Repito novamente, a grande importância do nosso sermão terminar com um apelo claro, com um para quê, né? Com aquela chave final, depois que você conclui, que você pode até relembrar, rememorar a parte do que você pregou. Agora, você precisa levar em consideração o aspecto de que o nosso trabalho, aquilo que nós desenvolvemos no nosso sermão, precisa de despertar nas pessoas desafios. E a pergunta é, quais são os desafios? E aí você, no apelo, né, no desafio ali, você chama a pessoa. Então, se você pregou sobre violência, né, que precisamos de vencer a violência, e você vai chamar a ser uma comunidade pacificadora, uma comunidade que prega paz, que luta pela paz, né? Então você vai, olha, eu quero desafiar você. Aí você pode, se quiser, aí já é um outro momento depois do sermão, né? Chamar para um momento de oração no altar. Se você quiser que as pessoas fiquem no lugar, se você não quiser fazer oração, quiser apenas fazer um chamado importante para reflexão e chamar uma música, né? Então acho que a gente precisa de levar em consideração esse aspecto, né? Esses aspectos são extremamente importantes. Agora, essa é a estrutura do sermão. Lembre-se, o sermão tem uma estrutura. O discurso tem uma estrutura. A sua redação tem uma estrutura. Precisa ter começo, meio e fim. Agora, como que a gente prepara? Seja o sermão, seja como que a gente prepara uma aula, como que a gente não prepara começando já com a introdução. A gente primeiro tem outros aspectos que a gente leva em conta para poder preparar a nossa fala, né? E é importante que você leve isso em consideração. E aqui então nesse slide está as partes por onde você começa a preparação do seu sermão. Eu preparei aqui, olha que bonitinho, mas esse professor é bonzinho demais. Gente do céu, vai ser bonzinho assim lá longe, sou. Eu preparei aqui um resuminho de cada parte da preparação do sermão para te ajudar. Eu me baseei nas aulas que nós fizemos, nos vários autores que nós trabalhamos, né? Trouxe alguns autores como, vamos lá, aqui, esse texto aqui do Orlando Costas, que é um texto fantástico e que vocês têm acesso dele por PDF na internet e você pode lê-lo, né? Então é em espanhol e você já desenvolve aí um pouquinho mais a língua, compreender um pouquinho o espanhol. Tem também o texto do professor Luiz Carlos Ramos, né? Nossa, minha mesa está ficando até bagunçada aqui de tanta coisa que eu estou pegando. O livro do professor Luiz Carlos Ramos, baseado no texto do professor Edemir Antunes e outros textos. Então, eu preparei esse material para vocês. E vou aqui seguir a lógica do texto para vocês entenderem. Quando nós vamos preparar o sermão, claro, depois da oração, depois de tudo isso,
O que a gente precisa? A gente precisa de determinar o propósito do nosso sermão. Quer dizer, o que eu quero alcançar com o meu sermão? E esse propósito tem que ser um propósito que seja factível, tangível. Ah, eu quero converter almas, aleluia. Isso não é tangível. Não cabe você converter pessoas à sua religião. Não cabe você nem mesmo querer converter alguém a Jesus. Você não tem essa competência, esse poder, eu não tenho. Nós podemos, o que é tangível é preparar um bom sermão no desejo de que ele possa alcançar o coração das pessoas e levá-las a refletir e pensar sobre a importância de conhecer mais a Deus. Agora, converter, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, então não é tangível você converter alguém. Ah, eu quero trabalhar um tema simples no meu sermão. Eu quero falar sobre Deus e o restante do universo. Glória a Deus. Isso não é tangível. Quer dizer, eu preciso de ter uma clareza. Qual é o propósito? Olha, meu sermão, eu quero levar uma palavra para acalentar o coração da minha comunidade neste momento difícil que passamos por luto ou que nós passamos pela perda de alguma questão e eu quero trabalhar. Não, o meu sermão, ele tem um propósito de desafiar missionariamente a comunidade e eu quero então trazer palavras de desafio. No meu sermão é um sermão que tem um propósito didático, pedagógico. Eu quero ensinar um texto da Bíblia e falar sobre a importância de conhecer com profundidade a palavra de Deus. E aí, você define qual é o propósito. Você vai pregar para quem e o que é que você quer alcançar. Claro, isso depois que você orou, depois que você se sensibilizou diante de Deus, disse, Senhor, o que queres que eu fale? Lembre-se, não há objetividade completa, então é complicado se você quiser ouvir a voz de Deus, né? Dizer assim, eu ouvi ipsis literis a voz do Senhor que disse. Eu acho que é um pouco complicado, mas quando nos sensibilizamos, olhando para a própria palavra, olhando para a nossa comunidade, para a nossa sociedade e abrindo nosso coração, nós acabamos descobrindo possibilidades de trabalhar temas importantes para a vida das pessoas. Agora, eu determinei, então vocês vão ver aqui, determinar o assunto, o propósito. Depois, eu tenho clareza qual que é o meu propósito. Então vamos lá. Meu propósito qual que é? Meu propósito é trabalhar o tema juventude. A juventude não está na nossa igreja. Como que a gente motiva aqueles que estão aqui a saírem em busca de juventude? Como que eu ajudo os pais a lidarem com a juventude atual? Os pais que foram formados, forjados numa outra época, é uma outra geração. Como que ela entende essa geração? Como que... Eu quero refletir sobre isso. Pronto, eu tenho um propósito claro. Se eu preciso de conhecer bastante o assunto, então vou pesquisar o assunto, estudar o assunto, beleza, eu já sei qual que é o assunto, eu tenho um propósito, sei o assunto. Agora o que eu preciso é de ter clareza de que texto bíblico, para ser sermão, eu preciso de partir da Bíblia. Então mesmo sermão temático, eu tenho que partir da Bíblia Sagrada. Ela é a fonte de regra, de fé do povo de Deus. Então não queira de jeito nenhum dar uma palestra sobre um tema. Palestra cabe bem numa escola dominical. Palestra cabe bem em alguns ambientes, em algumas atividades. Agora o sermão, ele parte de pressupostos bíblicos, teológicos, pastorais. E nós precisamos de levar isso em conta. Eu selecionei o texto bíblico, já sei qual é o texto ou os textos, eu preciso
de olhar para esse texto, fazer a exegese e entender o contexto dele. Então esse texto é uma poesia, então tá bom. Poesia para os judeus era assim, então na literatura hebraica um salmo tem um significado, esse salmo foi dedicado a fulano, esse salmo, não, esse aqui é um texto histórico, esse aqui é um texto histórico partindo da realeza, esse aqui é um texto histórico partindo do povo, né? Crônicas e Reis, leitura do mesmo momento histórico, porém de olhares diferentes, de um que está segurando na pata do elefante, do outro que está segurando na tromba do elefante. Então, como que eu entendo isso? Então, eu preciso de ter clareza. Quando eu não tenho essa clareza, as pessoas, apesar de dizerem que acreditam que a Bíblia não se contradiz, essas pessoas pregam contradições. Eu preciso então de conhecer o contexto bíblico para entender a partir do olhar de quem escreveu, de quem inspirado por Deus escreveu aquele texto sagrado. Então eu preciso de analisar o contexto, preciso de estudar o texto com seriedade. Eu preciso de entender esse texto, né? Não trazer definições precoces. Tem gente que já bate o olho, já vai definindo a partir do senso comum. Não, a gente tem muito, mas muito. Gente, eu não sei se dá para eu mostrar aqui, ó, quantos livros a mais eu tenho, ó. É bastante coisa que eu tenho procurado partilhar com as pessoas a partir das leituras que eu fiz. Então, pensem comigo, há grandes desafios no texto sagrado e eu preciso de ir ao encontro deles. Eu preciso de pegar comentários bíblicos. Aqui, ó, eu tenho essa parte aqui só de Bíblias e Bíblias com comentário. Então, quando eu pego uma Bíblia de tradução ecumênica, a TEB, né? Tradução ecumênica da Bíblia, ela me apresenta uma leitura diferente da leitura Bíblia de Estudo Pentecostal, que é diferente da Bíblia de Estudo Almeida, que é diferente da Bíblia de Estudo na linguagem de hoje, que é diferente, agora me deu branco aqui, da Bíblia de Genebra, né? E aí você tem N possibilidades de leitura. Agora, quando eu levo a sério um estudo, eu posso ir na Bíblia comentada, posso ir na área dos comentários bíblicos. Por exemplo, o último que eu comprei foi na Semana Teológica do ano passado. Eu comprei esse aqui, eu estava interessado em olhar um pouquinho mais para o Evangelho de João. E aí eu vi na banca da Paulinas aqui um livro trabalhando isso. Aí eu fui ao encontro dele, porque ele é um comentário bíblico. Agora, eu tenho outros comentários bíblicos, desde comentários fininhos, pequenininhos, né? Por exemplo, uma coleção como essa que pode ajudar a gente, né? Você vai pegando bons comentários bíblicos. Então a gente precisa de levar isso em consideração. Há possibilidades, sim. Temos textos mais tradicionais, né? Por exemplo, eu tenho essa coleção inteira aqui de comentários bíblicos. Então, pense comigo. Se eu e você nos dedicamos à leitura com seriedade do texto bíblico, estudamos o texto bíblico, tenho lá, né, enciclopédias na parte de cima, acho que não sei se dá para vocês enxergarem, acho que não. Então, são textos que nos ajudam. Então, eu preciso de conhecer o contexto, preciso de conhecer o texto, e aí então eu vou identificar. Se o meu sermão é expositivo, eu vou identificar o tema dele e vou então pregar a partir do texto, levar em consideração o tema. Se o meu sermão é temático, eu já sei sobre um assunto que desperta o meu interesse, eu vou ao texto bíblico, analisar se de fato este texto bíblico, o tema que ele traz,
condiz com aquilo que eu gostaria de expor. Pode ser que eu queira falar de juventude e o texto está falando de outra coisa aqui. Pode ser que eu tenha uma leitura otimista sobre um tema, mas o texto bíblico apresenta uma leitura diferente, oposta àquilo. Então eu preciso de ter clareza, né? Até para rever aquilo que eu imaginava. Eu preciso também de vir destacando. Eu estou estudando o texto bíblico, então eu peguei o texto bíblico. Estou com o texto bíblico em mãos, estudando aqui com seriedade, né? Atos capítulo 2, 3.000 batizados. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu. Aí eu estudo, veja, puxa, que texto interessante. É de Atos, quem escreveu foi Lucas. E aí eu começo a me aprofundar. Aí eu começo a pensar, peraí, se é um sermão expositivo, ele tem, é como se fosse um quadro, e ele tem as bordas. Então, ele é um texto independente do texto anterior e independente do texto que vem logo após. Então, esse aqui é uma perícope independente. Ela pode estar num contexto maior, mas ela é uma perícope independente. Aí eu tenho clareza disso, eu vou pensar na estrutura deste texto. Quais são desafios, quais são desdobramentos, o que tem dentro desse texto aqui que vai me auxiliar na argumentação? Se eu quero levantar pontos, olha, o que eu aprendo aqui neste texto é que há uma promessa de Deus. O que eu aprendo nesse texto é que Deus tem um projeto para essa geração. O que eu aprendo desse texto é que aqueles que desejam podem ser batizados. E tá, eu já vi algumas questões aqui, estou improvisando, gente, né? Então, quando a gente tem clareza disso, eu tenho isso. Aí eu posso ir lá nas palavras-chave, né? E pensar assim, 3 lições para os que querem ser batizados. Ou 3 projetos. E aí eu vou desafiando, trazendo ideias. Eu estou aqui já no 7º passo, né? Que depois vocês vão ler e seguir na preparação. A gente precisa de elaborar a proposição. Então já tenho clareza. Qual que é o texto? Já conheço o texto. Já sei que desdobramentos eu vou trazer do texto. E então eu venho para a proposição. Que é isso. É dizer, olha, eu vou compartilhar com vocês 3 aspectos, 2 lições, 4 desafios a partir da experiência de Pedro, ou no processo de conversão dos primeiros cristãos. Então, quer dizer, a experiência dos primeiros cristãos e nós, aprendendo com os irmãos do primeiro século, aprendendo com a igreja primitiva, a igreja primitiva iluminando a igreja contemporânea. Olha quantas possibilidades você tem para criar o seu sermão. Então você precisaria de ter. Você elabora então a proposição. Eu me proponho a partilhar com você 3 aspectos da fé viva da igreja primitiva. Pronto. O 8º ponto aqui, no meu aqui, não no que está descrito aí, nessa outra anotação que eu fiz aqui, é escolher as informações adequadas. Ou seja, eu vou elaborar então a minha explicação, que é lá na introdução. Eu fiz meu exórdio, depois do exórdio vem a explicação. Então, desculpa, isso. Eu tenho clareza do meu exórdio? Ainda não preparei ele, mas eu já sei o que eu vou pregar. Então, para aquilo que eu vou pregar, eu já vou lá na introdução contextualizar, que é a explicação. Olha, o texto que eu estou partilhando faz parte do contexto tal, já tenho clareza disso, eu já estou elaborando a explicação do meu sermão. É temático, então eu vou pegar o tema e vou lançar algumas luzes a partir do texto bíblico. Essa é a explicação. Agora, um outro aspecto que a gente precisa de levar em conta é a elaboração do exórdio. Então, já tenho clareza quais são os argumentos, eu já tenho clareza do que eu vou propor,
eu já comecei a traçar quais são os temas importantes que eu vou deixar na explicação. Você estudou no comentário bíblico um monte de coisa. Você não precisa de despejar isso em cima da comunidade. A comunidade não precisa disso. A comunidade pode aprender parte daquilo que você se propõe, mas ela não tem condições de receber toda a carga de explicação. Então você vai elencar quais são as questões mais importantes que você gostaria de dividir com o pessoal, né, com a congregação. Depois que você elaborou isso, você vai fazer o exórdio, a entrada. Como é que você entra no seu sermão? Olha, quanto mais impactante, quanto mais claro, quanto mais curto for o seu exórdio, que possa esclarecer, que possa assim, convidar as pessoas de forma convicta, dizer para as pessoas, vale a pena dedicar os próximos minutos para me ouvir, porque o que eu tenho para te dizer é algo fantástico, importante. Mas você não vai dizer com essas palavras, você vai dizer isso fazendo uma boa entrada. Pode ser uma poesia, pode ser uma música. Se o culto estiver bem concatenado, quem sabe a própria preparação do culto já te deu o exórdio que você só faz um fechamento nele, já entra na explicação do sermão, e aí proposição, e assim você vai. Então, o quão importante. Você terminou de preparar o exórdio, aí você vai preparar o quê? A conclusão. Você já sabe como é que você vai começar o seu sermão. Aí você vai preparar o final do seu sermão. Como é que você vai concluir? Como é que você vai chegar no final e dizer assim, olha, quando eu preparei o sermão, eu tinha uma intenção, e a intenção era nessa hora, então você tem que ter isso claro para você, era de que nesta hora eu estaria chamando a atenção, estaria compartilhando, estaria trazendo ideias, desafios para a minha comunidade. E aí então a conclusão, importante que em conclusão, repito, que esse para quê, ou porquê eu dediquei tempo para pregar, eu possa então agora compartilhar com as pessoas desafios e chamá-las a um compromisso. O apelo pode ser esse momento importante. E por último, de tudo, entendam, é importante dar nome ao seu sermão. Quando você dá nome à sua fala, quando você dá título à sua fala, demonstra mais clareza para você do que você quer expor. E até para você catalogar lá na sua lista de sermões, né, para você guardar. Você tem um sermão claro, ó, sermão tal, o título é esse, né? Eu lembro de um sermão que eu fiz uma vez, na época que tinha um programa chamado Você Decide, não sei quantos se lembram. Eu lembro de um sermão que eu intitulei assim, Você Decide, pedra de tropeço ou pedra de edificação. Quer dizer, eu tinha clareza do que eu queria trabalhar com a igreja, que eu queria trabalhar com a comunidade. O que você deseja? Ter uma vida que possa edificar e abençoar pessoas, ou ter uma vida que se torna um peso, um tropeço para as outras pessoas? O nome ajuda muito. Quero terminar por aqui porque nós estamos já avançando no nosso tempo e eu gostaria de dizer, será muito bom continuarmos nossas conversas. Até semana que vem. Para o pessoal, que é o pessoal da minha tutoria, até daqui a pouquinho nos encontramos. Para aqueles que não são da minha tutoria, vou ver na semana que vem. Um beijo e um abraço a todos vocês. Até a próxima semana. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau, gente!